Bom dia, meus lindos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, mas com muita saudade de vocês. Eu espero logo que isso tudo acabe e a gente volte a ficar novamente nos vendo, né? Se Deus quiser. Vamos lá, olha. Hoje nós vamos falar sobre relato de experiência, tá bom? Quem esteve ano passado comigo, né? Já deu relato pessoal, alguma coisa, relato de viagem, alguma coisa. Não sei se está lembrando, né? Ou se veio de outra escola, não sei se deu também. Mas vamos lá. O gênero textual relatório. O relatório é um tipo de texto que, como o próprio nome indica, relata sobre algo, escrito ou oral. Ele representa uma ele representa um conjunto de informações pormenorizadas sobre determinado tema. Tratam-se de textos expositivos de caráter narrativo e descritivo. No entanto, alguns relatórios podem ser críticos, com presença de argumentação e considerações pessoais. Os relatórios fazem parte das redações técnicas, sendo muito importantes para registrar uma atividade, seja na escola, na universidade ou no trabalho. Podemos citar, por exemplo, participação no evento, visita a um equipamento cultural, atividade em sala em grupo, relatar uma experiência, detalhes de uma pesquisa, apreciações sobre um livro, um filme, etc. A linguagem presente nos relatórios é formal e cuidada com a utilização da norma culta, coerência e coesão textual. Bom, vamos lá. Tipos de relatório. De acordo com a sua finalidade, os relatórios são classificados em diversos tipos. Relatório escolar são os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade proposta pelo professor. Relatório científico são os relatórios acadêmicos produzidos por uma pesquisa. Geralmente, eles são produzidos por pessoas do ensino superior, por exemplo, o relatório de estágio, relatório de finalização de curso, relatório de participação no evento acadêmico. Relatório administrativo são aqueles registros em que a empresa realiza diariamente ou mensalmente. São produzidos pelos empregados do setor administrativo, por exemplo, os relatórios de contas. Desses três, gente, nós vamos trabalhar com relatório escolar, tá? Por quê? Porque são aqueles, né, que vocês vão usar mediante o ensino de vocês, né? Quem está mais adiantado, quem está na faculdade, né? Aí já é ensino superior, então usam outro tipo de relatório. Eu vou falar sobre o relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história, ou seja, né, ele que está contando a história. Então ele está falando dele mesmo. Note que, além da narrativa, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagem e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor, receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal, ok? Olha só, o relato pessoal, gente, você vai contar, né, sobre alguma coisa da sua vida, tá?
Se você vai falar do seu dia a dia, né? O que você faz? Eu levanto cedo e logo escovo meus dentes, vou tomar meu café, depois eu ligo o som e vou. Então você vai contando o que é que você faz no seu dia a dia, tá? A linguagem depende. Ela pode ser formal ou informal, mas vai depender muito não só da. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Se você for fazer um relato pessoal para uma prova, né, no caso, né, você tem que ser mais formal, né? Agora, se você está fazendo um relato pessoal, para mostrar, né, um colega teu, para mostrar ao seu colega, você pode usar uma tipo assim, né, que eu tô falando. Se você vai vou dar um exemplo, né? Eu acordo cedo, escovo meus dentes, me arrumo e logo vou dar uma caminhada. Bom, você escreveu tudo certinho, né? Não usou nada, nenhum tipo de nada informal, né? Então agora vamos no informal. Eu levanto cedo, escovo meus dentes, dou um trato no visual. Gosto também de curtir uma música. Aí boto minha leg e vou dar uma caminhada. Ficou diferente, né? Ficou informal, né? Então, relato pessoal é o que você vai falar, né? E vamos continuar aqui para a gente saber mais. Espera aí. Vamos lá. Ok. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrita ou oral. Os relatos pessoais podem ser divulgados por meio de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, entre outros. Rede social. Olha só, se você pega e tira uma selfie, né? Faz uma selfie e escreve assim: hoje eu acordei muito feliz, o dia está lindo e eu estou com vontade de cantar. Estou me sentindo muito feliz porque algo inesperado me aconteceu. Aí você vai lá e coloca sua selfie, né? E posta lá o que você escreveu. Foi um relato, foi pequeno, né? Só não sei seu sentimento, eu sei que foi. Mas foi ali um relato. Tá em cima de uma fotografia, né? Falando. Então, por isso que pode ser também, né? Nas redes sociais, tá? Mas quando o relato parte para a área acadêmica, ou seja, na escola, tá? Aí já é outra coisa, tem que ser mais formal e tem que seguir uma estrutura. Vamos ver essa estrutura? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos, por exemplo, quem, o que, quando, onde, como e por quê. Essas perguntinhas aí, gente, é que dá base para você estruturar, né, o seu relato, tá? Conforme você vai escrevendo. Nós temos o título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com o título referente ao tema que será abordado.
Eu dou um título para vocês e vocês vão, baseado naquele título, né, fazer o relato pessoal, tá? Seguindo essas perguntinhas aí, ó. Nós vamos fazer ainda. Espero que ainda vem, viu? Tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto, que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase na vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Isso você vai ter que ter na sua cabecinha, né? Um tema, o que você vai falar, tá? Introdução. Pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagem que fazem parte da narrativa. Parecida com é porque o relato é uma narrativa, né? Não deixa de ser um contar, né? Então, ali também vão aparecer esses elementos da narrativa, são os personagens, né? O narrador é você, né? E o local, o tempo, né? Os personagens. Bom, vindo para o contexto, né? Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda ao espaço local em que ocorrem os fatos. Tá? Isso tem que ficar atento mesmo, né? Os personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Que só não forem relevantes, ou seja, não participar de algum acontecimento lá no seu relato, então não tem nem por que você colocar. Não tem. Você vai colocar somente os personagens principais para você, tá? Personagens e agora o desfecho, né? Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam, né? Faltou o quê? Tal problema. Olha só, geralmente vocês vão terminar, né, o relato. Vocês podem fazer uma reflexão, né, sobre o que você passou. Para mim foi muito importante eu ter passado por isso. Eu aprendi a ser mais paciente. Ou então, algum problema que surgiu na trajetória, né, do seu relato, você pode falar. Agora eu tenho experiência, né? Essa experiência tomara que seja válida para alguém também que esteja passando ou passou por esse problema, ok? Então vocês têm que dar um fechamento de acordo com o que vocês falaram no seu desenvolvimento, tá? Ok, vamos lá. Como aqui temos um exemplo, né, de relato, né? Minha travessura. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. Minha mãe havia viajado com meu padrasto para o Rio de Janeiro, meu pai estava trabalhando e eu tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó, uma adoradora de gatos, estava com uma gata que tinha acabado de dar cria de 3 lindos filhotinhos. Como eu era pequena, mal sabia de onde vinham essas pequenas criaturinhas e a única coisa que consigo me lembrar era de que eu já os amava intensamente. Pois é. Esse é um textozinho longo, sabe? Por isso que eu não botei o resto, mas é bem grandinho. Então,
ele vai contar depois, né, que houve uma situação que ele adorou tanto, né, ela, perdão, adorou tanto a gatinha, tanto que ela foi pegando, ela foi dando abraçando, pum, e aí ela sufocou e a gatinha morreu. Olha só, que coisa, né? E a avó chegou e ela ficou, não sabia o que falar, aí ficou enrolando a avó, e a avó estava perguntando, eram das gatinhas, estava faltando uma, e aí ela acabou contando a verdade para a avó. E a avó falou, não, que ela não teve culpa. Enfim, é uma situação, né, constrangedora que qualquer um pode passar, porque ela é pequenininha, era pequena, ela não tinha, como é que eu vou dizer? Ela não tinha a, como mensurar a força dela, tá? Segurando aquela gatinha que é pequenininha, o gatinho pequenininho. Então, foi um acidente. E depois, no final, né, aquilo ali é passado como uma reflexão, né, para as pessoas. Bom, vamos lá. E agora? Bom, agora eu passo aqui para vocês lerem, né, no livro de Gêneros e fazerem o dever, por favor, tá? Eu tenho recebido alguns deveres, alguns eu tenho o seu nome, outros eu não sei o nome, porque não coloca. Gente, olha só, e tem outros que nem mandam para mim o exercício. Hugo, o que tá vendo, Hugo? Você não tem mandado nenhum exercício para a tia Paula. Caramba! Gente, olha só. Eu não vou ficar aqui dizendo quem não tá mandando não, mas quem não tá mandando sabe, tá? E quem tá mandando sabe também, eu sei que tá lá. Agora, olha só. Esses exercícios, gente, é para eu avaliar vocês. Como é que eu vou avaliar? Se estão aprendendo, se não estão aprendendo? Não é possível. Olha, outra coisa. Ninguém está entrando na sala do Zoom para falar com a tia. Ninguém. Gente, olha só. Eu vou falar para vocês. É obrigatório entrar. Professora, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu falei assim, que ótimo, mas eu tenho. Eu tenho uma dúvida. Sabe qual é a minha dúvida? Será que vocês estão aprendendo? Porque eu quero perguntar para vocês. Vou fazer uma pergunta. Então, por favor, entrem. Entra no Zoom, tá? Que eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Eu vou esperar vocês lá. Uma pergunta, por quê? Porque se vocês não têm dúvida, meus queridos, eu estou com dúvida, tá? Um beijo grande. Olha, coloca o nome, por favor, coloca a data, o nome, para eu saber de quem é o dever, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Estou morrendo de saudades, muitas mesmo.